A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Hoje quero falar a respeito da depressão e dizer que essa palavra está, entre aspas, em moda, principalmente neste século. Aliás, é o mal deste século. E nós temos que tomar cuidado com a depressão. Temos que tomar cuidado porque nós não estamos imunes à depressão. Todos nós podemos ficar seriamente, gravemente deprimidos na nossa vida a ponto de desejarmos até mesmo, como disse as palavras do apóstolo Paulo, desistirmos da própria vida. E é o que muitos têm feito. Muitos têm dado cabo, dado fim de suas vidas devido à depressão. Depressão é algo muito terrível. A pessoa que está deprimida, ela sente um aperto no peito, pulsação forte do coração, dor de estômago. A pessoa ela não vê cor nenhuma mais na vida. Tudo para ela é acinzentado, tudo para ela é sombrio. A pessoa ela não tem desejo de lutar por mais nada. E tem uma pessoa falando até mesmo sobre esta pessoa que é Elias, o grande profeta de Deus, o grande profeta de fogo na Bíblia Sagrada. Estarei lendo já aqui 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, onde mostra que a depressão ela pode atingir até mesmo os servos de Deus, como atingiu de fato o profeta Elias, como pode atingir de fato a todos os cristãos e como de fato tem atingido muitos cristãos. Então, ninguém está imune, ninguém está, vamos dizer assim, vacinado contra a depressão. Então, até mesmo os grandes servos de Deus podem ficar, sim, deprimidos, podem cair no poço profundo da depressão. Mas tem uma diferença: eles não permaneceram na depressão. Deus os tirou da depressão, mostrando que há cura para a depressão. E essa cura se encontra ainda assim em Deus. Mesmo que os servos de Deus fiquem deprimidos, a solução ainda se encontra em Deus. Se você não pode vencer totalmente a depressão, mas você pode superá-la. Você pode fazer com que ela não venha te dominar a ponto da sua vida ela perder totalmente o sentido, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. E essa força para superarmos a depressão encontra-se ainda e sempre encontrará no próprio Deus, na própria presença de Deus. Pode parecer contraditório para você aquilo que eu acabei de dizer, que a depressão ela também alcança os cristãos. Sim, alcança os cristãos, mas nós não podemos, como cristãos, permitir que a depressão venha nos dominar. Por quê? Seria a mesma coisa que nós afirmarmos que Deus para nada serve, que as palavras de Cristo são inúteis quando ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse esteja morto, ele está falando no sentido não somente físico, quando ele pode realmente ressuscitar um morto lá do cemitério, mas ele está falando também da morte espiritual, principalmente da morte espiritual ou morte emocional, porque a depressão ela nos leva à morte emocional e à morte espiritual. Ora, será que não podemos confiar nas palavras de Cristo? Será que Cristo ele pode curar todas as coisas menos a depressão? Será que Deus ele é capaz de levantar o homem das misérias morais em que ele se encontra, mas não pode levantar o homem de suas misérias emocionais? Seria ridículo nós acreditarmos nisso. A cura para a depressão, a superação para a depressão, a vitória que nós podemos obter sobre a depressão. E isso ainda assim, mesmo a depressão ocorrendo no coração de grandes servos de Deus, como ocorreram no coração de grandes servos de Deus da Bíblia Sagrada, até no coração do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele chorou amargamente no jardim de Getsêmani, ele falou: a minha alma está triste até a morte. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, na carta aos 2 Coríntios, ele falou que passamos por uma tão grande tribulação que pensamos até mesmo em desistirmos da vida e nos desesperarmos da própria vida. O que queria, portanto, dizer o apóstolo Paulo nessas palavras, se não dizer que ele passou no coração dele uma vontade terrível de se matar, uma vontade terrível de que ele morresse naquele momento e acabasse com aquele sofrimento. Nós temos aqui o profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, que diante de um embate com os profetas de Baal e diante de uma perseguição de Jezabel contra a vida dele, ele se refugiou no deserto. O que significa o deserto aqui? Por que uma pessoa vai para o deserto? Porque no deserto ela não quer encontrar ninguém. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar onde ela não quer falar com ninguém. A pessoa deprimida não quer falar com ninguém. A pessoa em depressão, ela quer ficar sozinha. Deserto é um lugar de solidão. É um lugar onde ela não vai encontrar ninguém ali. É um lugar onde ela quer ficar isolada. E piorando ainda a sua depressão, porque ele já tinha pedido até mesmo a morte para o próprio Deus naquele deserto,
ele se enfiou ainda dentro de uma caverna escura, úmida. A caverna também é um estado muito pior do que o próprio deserto, porque a caverna é um lugar totalmente obscuro. Ali, Elias, o grande profeta de fogo do Senhor, aquele que orava e em 20 segundos descia labaredas de fogo do Senhor sobre o altar, como aconteceu diante do embate com os profetas de Baal, agora se encontrava esse homem de Deus dentro de uma caverna. Mas houve solução para ele diante dessa tamanha depressão? Claro, o próprio Deus se dirigiu até ele e fez aquela pergunta clássica: que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, a depressão não é o teu lugar. Elias, eu tenho vida para você. Então Deus apresentou a solução, mostrou para ele um novo caminho para que ele saísse daquela caverna e seguisse por aquele caminho, e foi o que Elias fez. Veja, Deus sempre apresentando a solução, sempre abrindo uma porta de escape para as nossas vidas, toda vez que nós estamos sujeitos ou inclinados a sucumbirmos diante da depressão. Há solução sim para a depressão. Então, há 3 causas da depressão, esse mal do século que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Bom, primeiramente, nós temos que entender os 3 tipos, portanto, de depressão. A primeira, a depressão ela pode ser fisiológica. Por fisiológica, eu quero dizer que ela pode ser física. Sendo física, ou seja, pode ter como causa a falta de algum hormônio, pode ter como causa o mau funcionamento de algum neurônio, seu cérebro pode não estar funcionando muito bem, faltando então a liberação de alguma química que vem estimular você, então você acaba caindo em depressão. Bom, neste caso de uma depressão física, você tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um médico, ele vai te receitar algum remédio que venha equilibrar novamente os hormônios, venha equilibrar novamente o seu problema de saúde, e então você vai ser recuperado dessa depressão física. O segundo tipo de depressão é a depressão espiritual. É aquela depressão onde você começa a ter acompanhamento das trevas que pesam-lhe grandemente o seu coração, obscurecendo totalmente os seus sentimentos, de modo que você venha se sentir para baixo, de modo que você venha se sentir totalmente angustiado, porque a presença do mal causa isso no nosso espírito. No caso da depressão espiritual, ela tem como principal causa não os demônios, porque nós os atraímos. Nós podemos atrair anjos ou podemos atrair demônios, mas a causa principal da depressão espiritual é aquilo que se encontra em nossas atitudes. Muitas vezes nós somos pessoas que alimentamos o ódio no coração, alimentamos constantemente o falar mal das pessoas, o julgar, o apontar do dedo, né, que é a mesma coisa. Alimentamos constantemente no nosso coração o sentimento de soberba: eu sou melhor do que este, melhor do que aquele, quando na verdade ninguém é melhor do que ninguém. Nós constantemente planejamos o mal e muitas vezes executamos o mal contra a vida de alguém e queremos andar na luz desta forma. Ora, uma pessoa que caminha pelo caminho do mal, pelo caminho das transgressões, pelo caminho da irresponsabilidade, vai atrair demônios e mais demônios sobre a sua vida, o que vai fazer com que a visão espiritual dessa pessoa, os sentimentos dessa pessoa venham ser amargos constantemente. Tais demônios vão manifestar sobre esta pessoa por uma lei natural de afinidade com eles, por uma lei natural de afinidade com as trevas. As trevas vão manifestar na alma dessa pessoa o que eles têm, a morte, o que eles têm de pior, que é a morte espiritual. A pessoa vai se sentir sempre pesada, sempre com a cara fechada, vai piorar 100% a situação dessa pessoa. A solução para isso também, para esse tipo de depressão espiritual, claro que há. Basta a pessoa se arrepender dos seus pecados, se arrepender desse estilo de vida maldoso em que ela se colocou e se colocar novamente no caminho de Cristo, no caminho de Deus, buscando aquilo que é moralmente certo, segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A solução, a oração vai afastar esses demônios, o arrependimento da pessoa vai fazer ela mudar de rota, vai mudar de caminho, do caminho das trevas para o caminho da luz, e ela vai se ver livre desses demônios. Pronto, achou a solução. Agora existe um terceiro tipo de depressão. Essa para mim eu considero a pior, que é a depressão emocional. Mas pastor Éder, você pode estar pensando,
Lá na depressão física, a emoção não estava envolvida, e na depressão espiritual também não estava envolvida? Sim. Mas quando eu falo depressão emocional, eu estou falando aquela em que a própria pessoa causa a sua própria depressão, através de uma visão distorcida da vida. Como assim visão distorcida? Tem pessoas que não conseguem enxergar nada de bom, na verdade não querem enxergar nada de bom na vida. Tudo para elas está ruim. É uma pessoa que reclama de tudo. É uma pessoa que não consegue enxergar o amor de Deus em lugar algum da sua vida, em parte alguma da sua vida. É uma pessoa que não tem gratidão por Deus, não tem gratidão pela vida. É uma pessoa que só enxerga o que é ruim. Minha vida está uma porcaria, meu casamento não presta, minha mulher ou meu esposo não prestam, meu trabalho é uma desgraça, meu chefe é uma desgraça. É uma pessoa que tem uma visão totalmente distorcida da vida. Totalmente distorcida da vida. É mais fácil você afastar os demônios de uma pessoa mediante a oração, mediante o jejum, mediante a busca de Deus, do que mudar a mentalidade de uma pessoa dessa forma. Porque a pessoa escolheu enxergar a vida de uma forma pessimista. A pessoa escolheu. Se ela escolheu, cabe a ela também escolher o contrário. Cabe a ela desfazer esse tipo de visão que ela tem. Esse tipo de visão doentia e distorcida que ela tem da vida. Aí é lógico, né, gente? Se nós enxergamos a vida de uma maneira trágica, aquilo vai refletir na forma como nós expressamos nossos sentimentos, vai ser refletido nos nossos sentimentos. Ora, se eu enxergo tudo à minha volta como sem sentido, então eu também vou começar a ficar deprimido. Porque eu não vou encontrar razão alguma para continuar vivendo, para buscar os meus sonhos. Eu não vou buscar sonho nenhum, porque eu sempre vou perder. Por que lutar por isso, se não vai dar certo? Por que lutar por aquilo se não vai dar certo? Por que fazer aquele curso se eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade? Sempre a pessoa com uma visão distorcida, envenenando o seu próprio bom ânimo, envenenando sua própria alma. Aí não tem como a pessoa ficar bem. Aí a pessoa vai ficar deprimida mesmo. Nós temos que ter uma visão correta até mesmo diante do sofrimento que nós passamos, enxergando Deus por trás de tudo que nós passamos, seja para permitir aquela provação que venha nos aperfeiçoar, ou seja, para que ele venha se apresentar de modo que nós venhamos buscá-lo para superarmos aquela provação. Não importa, temos que enxergar, porque senão vamos perder o propósito da vida. Então, por isso que eu falei para vocês que a depressão emocional esta, causada por nós mesmos, através de uma visão distorcida, é a pior de todas. Porque daí cabe a nós queremos mudar. A depressão espiritual veio do lado de fora, veio dos demônios. Lógico que você precisa, na depressão espiritual, precisa haver uma mudança. Na depressão física, lógico, é algo que foi involuntário. Precisa de um remédio para regularizar seus hormônios, os neurônios, sei lá o que. Não sou médico. Mas o médico ele vai entender, vai saber o que fazer com você. Agora, na depressão causada por nós mesmos perturbando nossos sentimentos, nossas emoções, através de uma visão distorcida, através de uma visão que envenena a nossa alma, aí é difícil, né, a pessoa sair daquela visão. Somente Deus, somente muita oração sobre essa pessoa. Então pense nisso. Pense nisso. Se você se encontra deprimido, você que me assiste neste vídeo, está passando por uma grande depressão na sua vida, eu digo para você, a solução. Tem como sim você vencer essa depressão. Tem como sim você superar essa depressão. Pelo menos não deixar com que essa depressão venha te dominar e fazer com que perca o brilho na sua vida. Amém? E essa solução é o próprio Senhor Jesus. Que Jesus te abençoe grandemente.